Agora, se é um mecanismo natural, assim como outras reações que nós temos, como que ela hoje é conhecida como o mal do século? A ansiedade junto com a depressão é o que mais tem gerado desequilíbrio nas pessoas. Vamos entender um pouco como que funciona a nossa fisiologia em relação a isso. Imagine o cérebro como se fosse uma máquina. Qual a função dessa máquina? Proteger o organismo. O corpo humano. Então o cérebro tem como função principal manter esse corpo funcionando, esse corpo vivo. Para isso, ele tem diversos mecanismos para guardar as informações. Nós chamamos de aprendizado, claro, de maneira que, se hoje algo me machucou, eu aprendo, para que não vá de novo me ferir com a mesma questão. A parte do cérebro que registra a dor física é a mesma parte do cérebro que registra a dor emocional. Ou seja, se foi um corte na hora que eu estava cortando uma fruta com a faca, eu me machuquei e ele registrou que aquela faca é um risco, ou seja, eu tenho que ter cuidado. Se alguém me magoou, ele também vai registrar que aquilo é um risco. Agora, como que ele registra isso? Como que ele guarda essa informação? A da faca é óbvio, porque a gente vai associar a faca ao cuidado. Agora, em uma mágoa, como é que o cérebro vai registrar aquilo? Se é uma coisa mais abstrata, não é um objeto em si que ele pode olhar e identificar. Ele vai registrar de acordo com a situação e a percepção daquele momento. Então vamos supor que lá atrás, sei lá, na infância, na adolescência, aconteceu algo comigo que foi traumático, que eu posso ou não lembrar hoje, dependendo do quão traumático foi, da minha idade, eu posso não lembrar nem que existiu. Tem apenas o mal-estar, mas não saber de onde vem. Porque às vezes as pessoas falam assim, acho que isso é de outra vida. Independente se você acredita ou não nisso, em outra vida, não estou entrando no mérito aqui. Muitas vezes não, é dessa mesma. Porém, a gente não tem a memória consciente daquilo, mas a memória inconsciente está lá, porque o cérebro ele guarda e registra tudo. Então, se naquele momento da mágoa, uma mágoa, sei lá, primeiro amor, ou uma grande amiga, um grande amigo, fez algo que te feriu muito emocionalmente, o cérebro vai registrar o todo. Então você estava, sei lá, brincando num parque, tinha uma roda gigante, vamos supor, ele pode registrar a roda gigante, o parque, a sensação que você teve na hora. Vamos supor que na hora estava muito frio, você estava com frio porque não estava bem agasalhado. Tudo isso vai se tornar um registro. Ele compõe uma imagem interna, que a nossa mente ela vai guardando o quê? Telas mentais. E essas telas mentais são carregadas de emoção. Imagina como se você tivesse... Tinha uma forma de passar fotos antigamente, eu esqueci o nome agora, que era assim, ia passando vários slidezinhos. É como se fosse isso. Só que cada tela dessa, cada slide desse, tem uma emoção ali. E qual é a tela que fica mais, digamos assim, que fica mais disponível para que a gente acesse? A que tenha maior emoção agregada a ela, como se fosse uma emoção anexada. Normalmente, são momentos que a gente tem ou uma alegria profunda ou um medo profundo, uma tristeza profunda, né? Algo que geralmente fora da média vai ter uma emoção que vai ficar ali registrada mais forte. Então aquela tela mental ela vai ser acionada de maneira mais rápida. Então é assim que funciona esse mecanismo. Aí você já adulto vai num parque, vai com alguém, vai levar um filho, um neto. Esse parque também tem uma roda gigante e você tá lá tranquilo e vai baixando a temperatura, você não tá bem agasalhado, vem o frio e do nada você sente assim que desestabilizou tudo. É uma sensação de entrou em crise do pânico. Não tem ideia de onde vem, dá uma sensação de que você não está na realidade. Algumas pessoas acham que vão morrer porque dá aperto no peito. São várias, é uma lista enorme de sensações que a pessoa pode ter se ela tiver uma crise de ansiedade muito forte. Uma crise de pânico é uma crise de ansiedade muito forte. Por que é uma crise de ansiedade? Porque o seu corpo está se antecipando a um perigo. Só que não tem perigo ali. Por que ele está se antecipando naquele momento? Porque ele
encontrou um ambiente familiar relacionado àquele trauma que nós falamos antes. E você acrescentou algo ali, ou seja, o ambiente já era familiar, que já de alguma forma poderia remeter a algo, ele já fica em alerta, tem um parque, tem uma roda gigante. E aí de repente esfria, baixa a temperatura, ou seja, tudo vai remetendo àquele momento lá atrás e ele precisa te preservar. Então ele gera uma reação no seu corpo para você se preparar para aquele perigo iminente. E como é que é a reação do seu corpo, que o cérebro entende que é necessário para um perigo iminente? O cérebro se prepara para a luta ou fuga. Do mesmo jeito que os nossos ancestrais lá atrás ficavam preparados se chegasse um leão, um urso, e eles ou teriam que correr muito, ou teriam que lutar contra aquele animal, o nosso cérebro ele vai reagir da mesma forma. Então ele se prepara para a luta e fuga. Ele vai diminuir a circulação da parte da cabeça e vai jogar a circulação para as extremidades, para as pernas, para você correr, ou para as mãos, para você poder lutar. Isso gera um desconforto muito grande se você não está de fato olhando para um leão, olhando para um urso, porque você está do nada, não percebeu qual foi o gatilho. O gatilho é o quê? O que acionou seu cérebro. Você pode nunca perceber, ou percebe, mas não entende. Às vezes a pessoa fala assim, foi naquele momento que, se eu sentir frio, me veio o mal-estar. Quer dizer, ela percebeu que houve um gatilho, mas não entende, porque não tem uma memória consciente daquilo que aconteceu lá atrás. Não faz sentido hoje aquela reação, mas não faz sentido para a nossa mente consciente, para a nossa mente racional, mas faz sentido para o nosso inconsciente que está ali nos protegendo. Por isso que a gente tratar os traumas, limpar da maneira que for possível, harmonizar tudo isso do passado é tão importante para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Porque cada questãozinha vai se acumulando até que a gente possa chegar num limite que é uma crise de pânico, de estresse, de estafa. É tudo o seu emocional já, você vai puxando além do que dá conta. E aí desencadeia esse tipo de reação.